Olá, mundo do samba, no canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Eu sou Emerson Porto Ferreira e vamos dar continuidade ao nosso quadro O que os sambas cantam. Hoje a gente vai falar, portanto, aí o último episódio deste quadro. Hoje a gente vai falar aqui, portanto, dos outros 7 sambas do grupo especial que vão passar na segunda noite de desfiles. Nós tivemos aí, portanto, ao longo dessas semanas, né, as postagens no Instagram do Subsídio Depressão, também no meu Instagram, de Gaviões, Vai Vai, Camisa, Estrela, Mocidade, Barroca. Ontem a gente teve também e hoje a gente vai ter aqui, portanto, o que os sambas cantam. Se você quer ver das escolas que vão te falar no primeiro dia, então é só você voltar um vídeo ou voltar um áudio que você vai ter acesso ao que os sambas cantam no primeiro dia de desfiles. A gente teve também do Acesso 1, que foi a semana passada, e também de Santos. A partir da semana que vem a gente vai falar dos enredos, mas aí é outra história, ok? Então basicamente isso. Então agora vamos aí, portanto, para o Império de Casa Verde, que vai vir com o enredo Cantando Contos, Reinos da Literatura, samba que é composto pelo André Diniz, Gustavo Clarão, Dalan Alves, Fabiano Sorriso, Evandro Bocão e Marcelo Casanossa, que talvez tenham feito, né, o samba enredo mais, vamos dizer assim, 880 deste carnaval. Ou você ama este samba, ou você odeia este samba. Eu estou mais no meu termo. Acho que vamos primeiro para o ponto melódico do samba, né? A melodia do samba é bastante fácil de ser cantada. Acho que esse é um primeiro ponto importante. Pérez de Casa Verde vai ser a segunda escola, né, de se lá no dia. E ela vai vir antes, né, de algumas escolas que tem sambas, né, e tem propostas, pelo menos em enredo, extremamente complexas, né. Então, de certa forma, o Império de Casa Verde, neste dia, das 7 escolas que estão desfilando, é um enredo, vamos dizer assim, mais brincalhão. Então, acho que a melodia, ela se coloca, ela se presta, pelo menos, a ser mais intuitiva ao canto. Isso quer dizer que a melodia, ela seja uma melodia, vamos dizer assim, rica no modo como ela é feita? Eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, né, a partir do momento ali que você faz os questionamentos, né, qual é a graça da criança que não cresce, o sentido de zombar dos 7 anões? Porque o príncipe só beija a Cinderela, as bobalheiras só despertam paixões, aí depois nem, né, os dos super-heróis, assim por diante. Acho que aqui a melodia vai repetindo, né? É como se fosse, se você canta esse trecho do Super-Homem no trecho das perguntas, você consegue cantar, né? Eu não acho que isso aqui é um erro, isso aqui não é um erro melódico, mas eu acho que você confunde, por exemplo, que estiver na bancada, se não, a pessoa não estiver prestando atenção. Este samba, na letra, né, aí indo para o ponto da letra, no aspecto da letra, ele consegue contar melhor o enredo do que todo o projeto que a escola executa, né? Por exemplo, a própria logo da escola, para quem estiver no YouTube, tá vendo. O samba em si, ele passa uma outra ideia, né? Por exemplo, a escola se coloca como uma espécie de quilombo, né? Como uma espécie de espaço, né? De vencer preconceitos. E aí a escola vai fazer esse questionamento, né? De que na verdade a gente vive um conto de carochinhas, né? Que na verdade talvez as coisas não sejam como essas histórias, né? Elas se colocam e elas apontam. E aí você vai fazendo vários questionamentos, né? E aí acho que é aí que a letra do samba fala de muita coisa e pelo menos o meu ponto de vista, né? E falando, olhando o enredo, olhando a proposta, o samba vai para muitos aspectos e ele não consegue fechar uma ideia. E aí acho que tem aí acho que é mais uma crítica construtiva à escola, né? Há 20 anos atrás, o Império de Casa Verde foi campeão no Carnaval com um enredo extremamente complexo, um enredo extremamente bem feito e um samba que ele fez o desfile acontecer, né? E eu fico assim me questionando, né? 20 anos depois, a escola faz um enredo que eu acho que tem alguns problemas, embora é inegável que
no aspecto popular, ele é popular. E eu acho que a escola faz um retorno a um tipo de samba que é mais ilustrativo do Ticine. Mas é uma proposta da escola, né? A gente sabe que o Império de Casa Verde é uma escola que aposta muito no visual, aposta muito nesse aspecto da estética, né, visual, dos signos. E eu fico assim me perguntando, né, por que o samba também não foi para esse caminho. Mas aí não vem aqui o caso. Acho que o samba para a escola, acho que o componente vai conseguir levar esse samba por causa desse aspecto. A melodia ela é muito fácil de ser cantada. A letra do samba, acho que quando você tiver as fantasias e você ter as alegorias, vai ficar muito mais fácil de entender. E aí a coisa pode vir a acontecer e tem tudo para acontecer, né? A gente sabe que a escola tem um grande investimento nesse aspecto. Então fica aí os desejos de boa sorte para um samba que não é um desastre, mas é que ele, quando você pega os outros sambas que estão no mesmo dia, ele fica um pouco abaixo, né, dos demais. E aí passa a sensação de que ele é muito ruim. Mas ele, tecnicamente falando, se a gente pega assim um frio no regulamento, ele não tem grandes erros. Os erros que ele tem, muitos outros sambas têm. Ou é de melodia que está muito extensa para pouca letra, ou muita letra que tá faltando melodia, mas aí quase todos os sambas possuem, né? E isso em São Paulo não é tão julgado. Então, nesse aspecto, referente os questionamentos, né, que a escola faz, o samba segue, mas vamos ver como isso vai se desdobrar da pista. Vamos para a próxima escola, a Mocidade Alegre, que vai para o enredo. Vamos ver aqui a minha página. Quem não pode com mandinga não carrega patuá. Samba este que é composto pelo Aquiles Avila, Fabiano Sorriso, Marcos Vinícius, Márcio André, Salgado Luiz, Daniel Goulart, André Aleixo, Fabiano Juarez, Leandro Flecha, Tomajeski, Beto Colorado e Chico Maia, né? Muita gente. Que faz um samba com a cara da Mocidade Alegre, né? Acho que essa é a grande realidade. É incrível, né? Como a Mocidade Alegre ela tem um modelo próprio de samba enredo, fica muito claro aqui. Você percebe, né, no samba os refrões que são intensos, né, que é uma característica da Mocidade Alegre, ou passagens no meio do samba em que a melodia ela vai crescendo e ela vai ao mesmo tempo diminuindo, espaços que você coloca para o componente a possibilidade de ele se destacar, por exemplo, nessa parte final, né, da fé, no é e do desce, que você cria, né, uma paisagem sonora muito interessante entre escola e componente. E você percebe, né, que o samba da Mocidade Alegre ele é muito bem feito no aspecto de melodia. A melodia ela vai se construindo e ela vai gerando questões que são interessantes. E ao mesmo tempo você tem uma letra que explica muito bem o enredo, né? Talvez seja no aspecto letra de samba um dos melhores do ano. Tem algumas questões aqui que não são julgadas no rigor de São Paulo, mas algumas escolas foram canetadas por isso, né? Por exemplo, algumas palavras, né, que têm entonações semelhantes, né? Rosário, Opeleifar, resistirá, acreditar. Cordão, mão, consagração, pavilhão. Fé é 10. Não é um erro, mas dependendo do jurado, se o jurado estiver virado no giraia, ele pode vir a descontar coisas aqui, mesmo tipo de desconto que a Nenê de Vila Matilde teve, por exemplo, né? E o julgamento da Nenê foi extremamente, talvez, rigoroso, e talvez, né, possa vir a ser rigoroso aqui. Com exceção disso aqui, e com exceção disso daqui, acho que tem momentos aqui no samba que são muito boas, né? Essa parte aqui do herança do legado ancestral, abrigo de cada oração, sinônimo de proteção, macumbo trazido no peito, feitiço nas mãos. E aqui você tem todo esse mistério, né? Essa mística referente às bolsas de mandinga. Você tem algumas frases, né? Que são tem um grande efeito, né? Tem mandinga nas ruas de São Salvador, os balanga dança, enfeitar, abençoar, nessa parte do refrão que também é muito interessante, né? Porque ele vai mudando a melodia dele e ele começa um pouco mais sério e depois ele fica mais, vamos dizer assim, festivo na parte final.
E você tem nessa parte do refrão principal, né? Esse quem não pode com a morada, não carrega para atuar. É impossível que um componente da escola não fique entusiasmado, né? Não queira cantar alto essas partes. Em termos melódicos, portanto, acho que é um samba fácil de entender. E aqui, né, só me explicando aqui, né? A melodia ela consegue fazer com que a gente entenda a coesão do samba, né? Que é exatamente a letra. Então a melodia, ela não tem nada muito sobrando nela, ela consegue se encaixar muito bem ao longo de todo a obra como um todo. Aí você tem ali, né, a coisa de preto, até a parte ali da herança legado ancestral, que a gente está em África, e todo esse mistério, toda essa questão da bolsa de mandinga, né, nessa região do que seria o Mali, né? Aí você tem exatamente o aspecto, né, que aí já é mais uma hibridação do de você ter, né, quem carregava as bolsas de mandinga, poderia ser acusado de feiticeiro, né, isso poderia levar você à inquisição, à morte ou ao exílio, que é o caso do José Francisco, que a escola cita, não aqui no samba, mas cita no enredo. Aí você tem exatamente a origem, entre aspas, de onde viriam esses mandingas, né? Que é aqui no Brasil chama eles de mandingas, que vem exatamente do Mali. Você tem todo esse aspecto, né, do reexistir, né? A chama não se apagou e reexistirá. Na vida é preciso acreditar. As bolsas de mandinga, quando elas chegam ao Brasil, elas vão adquirindo vários elementos de outras culturas em África. E isso aqui o samba coloca muito bem, né? Porque ele consegue, nessa primeira parte do samba, trazer a ancestralidade africana, nomear de onde está vindo essas bolsas e como ela chega ao Brasil, né? Que é exatamente o refrão, né? O gingado atrevido exala da cor, tem mandinga nas ruas de São Salvador, os balangandãs para enfeitar, abençoar, né? É um refrão bastante diferente e que consegue trazer exatamente onde chegam os mandingas e onde essas bolsas vão se proliferar, não só em Salvador, mas em outras partes do país. E aí você tem o aspecto da intolerância religiosa, o aspecto da perseguição das pessoas que carregavam as bolsas, você tem a questão aí da intolerância e outras coisas mais. E aí você chega na materialidade, né? A escola diz que cada componente da Mocidade Alegre é uma espécie de conta nesse grande cordão, como se fosse um grande texto, um grande rosário, que forma essa grande bolsa de mandinga que é a Mocidade Alegre, que é o Fé, né? E a escola faz uma espécie de brincadeira, né? Um trocadilho aqui nas palavras, e como se fosse o momento da apuração, e a escola comemorando aí mais uma estrela, né? Quem sabe não o terceiro tricampeonato. O samba, portanto, né? Eu estou fazendo essa descrição aqui, porque eu acho que o samba ele retrata muito bem o enredo. Eu não acho que é um dos melhores sambas da mocidade. Acho que nos últimos anos a escola teve bons sambas também. Eu tenho que. Uma coisa que me incomoda nele é ele ser um pouco déjà vu, né? A impressão que já ouvi esse samba da mocidade em algum outro momento na minha vida. Mas é aquilo que eu disse, né? Uma característica da escola, assim como é uma característica da Vai Vai, o estilo próprio de samba. Eu acho que isso é fantástico. E isso mostra que, acima de tudo, a escola prioriza ela, não a vaidade do compositor, que infelizmente alguns aqui em São Paulo seguem, né? Mas acho que é importante a mocidade fazer isso, né? Esse estilo, e isso se reflete muito bem no samba. É isso, acho que não tem mais nada para falar. Vamos para a próxima escola, que agora a gente vai falar muito, né? Que é a Gaviões da Fiel, que a gente inclusive já teve, né, postagem sobre o enredo da Gaviões da Fiel, e já teve postagem inclusive sobre o enredo da Mocidade Alegre. No enredo Irinhajó e Miojissé, que tem muita gente como compositor. Grandão, Sucata, José Rifai, Ovelha JB, Juliano, Guga Pacheco, Gabriel Lima, Japamoca, Wesley, Morganti, Andrezinho, Becadoso, Gladzik, René Rocha e Dentinho do Morro. Dentinho do Morro é muito bom, né? Quer dizer que tem um dentinho do asfalto, né? Vários dentinhos, né? A alcunha Dentinho do Morro é fantástico. Mas vamos ao samba. Sem sombra de dúvidas, é uma obra-prima do Carnaval de São Paulo. Não acho que é o melhor samba da história da Gaviões, mas entra ali facilmente no seu seleto grupo ali de top 5 fácil.
É incrível, né? Porque o enredo da escola ele é muito denso, né? Não sei quem teve a oportunidade de ler o enredo do Júlio Poloni. E o enredo é muito difícil de gerar um samba. Ainda mais em São Paulo, né? Quando eu li o enredo e pensei, nossa, será que vai alcançar a densidade, né, da pesquisa? E eu acho que conseguiu, né? Todos os compositores, de forma esplêndida, né, conseguiram alcançar um nível melódico, de organização das ideias, de uma forma incrível. Já ainda aqui para o aspecto da melodia, né? Nada no samba tá jogado. Todas as frases musicais estão encaixadas. Todo o arranjo que é feito para o samba, porque o samba, quando ele é gravado, ele tem um tipo de arranjo, ele, né? Tem todo um tipo, um, uma organização diferente, né, para o canto. E aí, aí também parabenizar toda a equipe musical da Gaviões da Fiel, que conseguiu fazer com que o samba mantesse a sua essência e a sua densidade, e ao mesmo tempo respeitando um dos principais compositores não, também, né? Mas um dos principais intérpretes de samba enredo que a gente tem no nosso país, que é o Ernesto, né? Então a escola conseguiu respeitar o Ernesto, conseguiu respeitar o samba, os compositores, e conseguiu respeitar a escola, né? E também parabenizar ao mestre de bateria, o Ciro, que a bateria da Gaviões da Fiel não é protagonista. Ela toca pro samba e isso é um indício que o samba é bom. Então esse é um aspecto muito positivo. Nesse sentido, né, os três refrões, né? O samba tem três refrões. Os três refrões são muito interessantes, né? Porque eles têm o mesmo tipo de intensidade, né? Esse eu segui essa banda, ela fim sabará, maleme eu, maleme a, ele tem uma montagem, né? Que como se fosse um mistério. E esse mistério ele fica ainda mais misterioso, né? Quando a gente vai pro quando o Alafim bradou, a justiça de Oió, a Alujá roncou axé, no inimigo deu nó. No palácio de Xangô, Egugum rodopiou, Ebumi girou a saia, Aie de El. Isso aqui poderia nem ser refrão, poderia ser só um refrão falso. Mas aí a escola repete. E aí é o grande, né, é um grande desafio, né, manter essa intensidade. E acho que a primeira parte do samba, né, ela tem essa pegada muito semelhante aos dois refrões, mas quando a gente vai para essa segunda parte do samba, é talvez a melhor parte, vamos dizer assim, de samba enredo deste ano em São Paulo. Porque nas aldeias de Mafim, os sagrados rituais, pelos nossos ancestrais, uma África em fúria, um produto no mercado, um destino separado, mas a lágrima de dor se transforma em bravura. Perceba como a forma como ele é montado é como se fosse um espelho. Então, quando você começa a cantar a frase, a linha, né, que está aqui, que junta a frase musical, quando você começa a cantar, ela se reflete do outro lado e ela fica coesa. E isso faz com que nenhuma letra, nenhuma palavra fique dispersa e a melodia se encaixe. Aí quando ele vai aos nossos filhos, herdeiros de Holanda, é como se a gente estivesse numa roda de samba, né? Porque aos nossos filhos, herdeiros de Holanda, de Angola e Matamba, chama de Aluvaiá, só a revolta que não teme a demanda. Liberdade Aruanda é palavra deferida. Levo o axé dos meus ensinamentos para o futuro que se preza hoje a profecia cumprida. O samba ele começa nesse mistério, ele termina nessa espécie de prosperidade do continente africano, que é um tópico do enredo, né? E aí termina no Emi Camieiro, né? Que ele consegue encontrar o destino, né? A paz, né, e a harmonia que ele tanto procurava. E essa paz e alegria, né, fica até arrepiado, é na casa de Ogum. E a casa de Ogum é a Gaviões Fiel, né? O padroeiro da Gaviões Fiel é São Jorge, sincretizado como Ogum. E de certa forma, é como se esse templo, né, da harmonia fosse a própria Gaviões Fiel, que é um tempo de alafiar, né? É um tempo em que tudo dê certo. É incrível. É incrível, né? Aí tem as partes, né? Você tem a questão desse encontro, né? De Exu com o Emi Caminheiro, que é o Urumilá. Aí você tem os vários aspectos das máscaras. Então você tem a formação
dos reinos africanos e como as máscaras elas refletem essas realezas, que é o primeiro momento. Depois você tem esse contato com o invasor, que é quando essas máscaras elas se tornam objeto de, vamos dizer assim, exotismo, mas ao mesmo tempo uma espécie de decoração, uma espécie de troféu do colonizador. E aí você tem a defesa, né, e a luta desses africanos refletido nessas máscaras, que é exatamente a retomada. Então, de certa forma, a história a Gaviões da Fiel consegue retratar a história das máscaras, né, a partir da própria história do continente africano, falando de 11 países e mais de 15 grupos étnicos. E assim, eu tô fazendo, tá extenso, né? O próximo vai ser mais extenso ainda, né? Mas é porque é incrível, né? Porque, repito, o samba poderia ser um desastre, mas os compositores conseguiram fazer ele ser uma obra-prima. Então, parabéns a quem fez o enredo, que é o Júlio, parabéns a todos os compositores, parabéns à direção musical da Gaviões da Fiel, e é basicamente isso. É isso. Vamos para a próxima escola, que é a Acadêmicos do Tucuruvi, que vem com o enredo A Sojaba, busca pelo manto. Meu Deus do céu, agora que eu fiquei aqui quase 10 minutos falando, vou ficar mais 10 minutos falando agora, né? Se a Gaviões da Fiel tem um enredo denso, que gerou um samba, de certa forma, bastante interessante, né, bastante complexo, a Tucuruvi é o oposto. Né? O enredo da Tucuruvi é extremamente didático, e o samba conseguiu ser mais didático ainda, né? É, sem sombra de dúvidas, a melhor letra de samba enredo deste ano em São Paulo. É, sem sombra de dúvidas, também um dos melhores enredos de temática indígena na cidade de São Paulo. E a melodia deste samba é lindíssima, né? O enredo é como se fosse um sonho, né? É como se fosse um manto, né? Encontrando a Tucuruvi. E como uma espécie de sonho, o manto vai contando a sua história, né, o passado dos tupinambás. E é como se o manto colocasse na Tucuruvi a possibilidade de desvendar o seu passado e revelar o seu presente e seu futuro. E é como se a Tucuruvi pedisse ao manto também, não só proteção, mas também energias positivas. E o samba, ele consegue ser um sonho, né? E acho que isso é muito difícil. Então a gente tem que parabenizar os compositores, né? O Macaco Branco, o professor Carlos Bebeto, Djalma Santos, o Chiquinho Gomes, o Dr. Marcelo, Denis Moraes e Marcelo Faria. E o samba, né? Ele tem algumas passagens, né, indígenas, são algumas, né? O Cunhã Pinorama, Kiairi, Tiúba, o Jireré, Mairamê, Iegaçauá, Unié, Kiikatara, Tupinambá, tem os Tupis, o Coá, Iepé, Turuçu, Yuriri, Açojava, Tucuruvi. Né? São as passagens com nomes indígenas. Que poderia ser não, é um problema, né? Porque se você não tiver uma coesão com o time de canto, isso aqui pode virar uma salada de frutas. Mas aí a gente tem que parabenizar ao Hudson, que faz talvez uma interpretação incrível deste samba, e ao mestre Serginho, né? Que ele faz sem sombra de dúvidas, uma das melhores baterias de São Paulo. E este samba ao vivo, ele tem um outro dinamismo. E aí a gente tem que parabenizar toda a equipe musical da Acadêmicos do Tucuruvi, porque é incrível que o samba consegue ser bem interpretado e passar essas nuances que o enredo busca. Né? E você tem momentos aqui que são muito bons, né? Essa parte, né, do exuberância na retina refletir, encantado, rito em alma concebeu, o solo é meu, sagrada esperança, na malha herança espiritualizou, antropofagia só engoleria quem colonizou. Então, esse aqui é só um momento aqui para falar da melodia, porque a melodia ela não vai para lugares, vamos dizer assim, de grande risco, mas ela aposta na simplicidade que, junto com a mensagem que a letra passa, ela ganha toda um lirismo, né? É extremamente bem feito. E este refrão, que não é um refrão, é de uma genialidade imensa, né? Porque você tem o tece o fio de algodão, da tiúba vem a cera, um trançado de jereré, prende a pena feito teia.
Aí você tem essa saudação indígena e depois se repete. E é como se você estivesse fazendo uma trama, né? Porque é como se você estivesse traçando o fio do algodão na tiúba, da tiúba, no caso, que é a abelha, né? No traçado de Jereré, prende a pena feito teia. Aí depois você repete, né? É como se você estivesse construindo o manto. Então, se no começo do samba você tem a melodia construindo esse passado, construindo esse mito tupinambá e essa relação de confronto com este invasor, né, que é interessante, né, que a antropofagia só engole quem colonizou, não engole o inimigo, né, porque o inimigo é absorvido. E aí você tem a construção do manto e é como se a gente tivesse uma grande comunhão de pessoas construindo o manto tupinambá, né? Que é exatamente esse processo de ir e voltar, né? Para quem já fez crochê sabe muito bem o que é isso. Aí depois, se esse começo ele é mais onírico, ele começa no fim, depois, né? Desse falso refrão em diante, ele passa a ser mais de enfrentamento, que é como se o manto e a tucuruvi estivessem resgatando a memória deste povo e mostrando a importância deste objeto não como uma decoração, mas sim como um aspecto de memória de todos os tupinambás. E aí você tem a saudação ao manto, né? Que é o refrão principal. Então, se a gente for parar para pensar a melodia do samba, ele é um sucesso porque ele é muito bem feito. E quando uma coisa é bem feita, dificilmente dá errado, né? Então acho que nesse sentido a Tucuruvi, né, todos os compositores construíram talvez, tecnicamente falando, o melhor samba do ano. Eu não sei se é o melhor samba, porque aqui eu não vou dizer que samba é melhor, mas ele, sem sombra de dúvidas, quando a gente olha o aspecto técnico do samba, ele é muito bem feito. Vamos ver aqui as passagens do enredo, né? Você tem aqui, portanto, a parte do enredo que ela fala que a escola vai exatamente aproximar nós do manto, e o manto vai exatamente falar do seu aspecto de passado, né? Do seu aspecto de relação do mito tupinambá, e aí os tupinambás estão em alta, né? Há muito tempo no carnaval brasileiro, acho que nós já estamos nos especializando em tupinambês. Aí depois você vai ter essa relação do solo, exatamente a relação do manto e a relação da antropofagia, né, que são três elementos essenciais para a cultura tupinambá, que é um povo de guerra, né, é um povo da vingança, é um povo que está sempre em constante conflito. E isso fica bem marcado aqui. Mas ao mesmo tempo tem esse objeto que ele era extremamente cobiçado, não só entre os tupinambás, mas entre as outras etnias, né? Porque os tupinambás são um grupo que eles têm essa particularidade, né? Eles têm esse grande adorno, né? O manto tupinambá, ele era além do manto, mas ele tinha toda uma espécie de adorno de cabeça que quem já viu, né, em fotografias é lindíssimo. E vamos ver como vai ser representado. Aí você tem exatamente nesse tópico 3, né, que é esse falso refrão, a construção do manto, que aqui já expliquei. E aí você tem exatamente a importância do manto enquanto objeto de memória, como um objeto que ele é um patrimônio e que ele, portanto, não tem preço. Então, portanto, ele não pode estar distante, né? Os mais, se não me engano, são 10 ou 11 mantos, né? Se não me engano, são 11 mantos. Dos mantos todos os mantos tupinambás que existem, quase todos estão na Europa. Então, o manto que volta para nós, que é o manto que vem da Dinamarca, é exatamente um retorno. E a partir dessa problemática, a escola traz a realidade museológica. Interessante, né? Porque a Gaviões fala de máscaras, e boa parte dessas máscaras estão em museus na Europa. E boa parte dos mantos estão em museus na Europa, né? Então, os dois sambas têm essa interlocução interessante. Nesse sentido, portanto, é um dos melhores sambas do ano, né? Não tem muito o que dizer. Então, parabéns à escola, parabéns aos compositores, aula musical, intérprete, todo mundo aí que tem alguma mão neste samba. Vamos agora para a estrela do terceiro milênio, que retorna ao grupo especial, para o enredo Muito Além do Arco-Íris, Tire o Preconceito do Caminho, que nós vamos passar com amor. Um samba que, quando eu ouvi ele pela primeira vez, logo de cara, pelo menos para mim, pessoalmente, veio logo de cara um enredo sobre as mulheres no samba. Ele é extremamente semelhante
a este samba, inclusive essa parte, né, do respeito que é de direito, eu em alguns momentos eu canto Lá Vem Elas, né, mas aí eu falo, não, não é isso, né, é outro samba. E eu acho que é uma aposta da escola este tipo de samba. A Estrela do Terceiro Milênio tem uma característica de samba enredo, principalmente na fase em que a gente tem o Murilo Lobo como carnavalesco. Os sambas da Estrela do Terceiro Milênio, eles têm muito mais uma característica de ser uma extensão do enredo, então ele conta o enredo nas suas passagens, do que ele necessariamente ser o protagonista. É muito semelhante ao que eu disse da Nenê, né? Só que eu acho que no caso da Nenê, existe uma, um direcionamento do samba ser extremamente no conjunto geral do Ticine. O que faz o samba ser, vamos dizer assim, um dos pontos, né? Ele não chega a ter tanto protagonismo. Eu acho que na Estrela do Terceiro Milênio é algo semelhante. O samba não é o protagonista dessa história. O protagonista dessa história é a temática do enredo, exatamente a luta LGBTQIAPN+. Então, nesse aspecto, o samba ele tem muito mais uma característica de ser manifesto do que necessariamente ter um, uma, um aspecto, né, de ser mais crítico. Ele é crítico, mas ele tem um aspecto mais manifesto do enredo do que necessariamente ele ter por exemplo, quando a gente tem na Tucuruvi, na Gaviões da Fiel, um apoio estético extremamente refinado. Então aqui você tem na melodia, portanto, muitos aspectos, muitas realidades que fazem o samba ser bem cantado. E aí eu acho que é muito semelhante ao que acontece no Império de Casa Verde, o que acontece, por exemplo, no Acadêmicos do Tatuapé, que acontece, são as três escolas que eu acho que isso é mais visível, em que o samba ele é feito para a escola cantar. Este é o objetivo. Não tenho nenhuma dúvida de que a Estrela do Terceiro Milênio vai cantar este samba como se fosse o último dia da vida deles, porque a escola tem essa característica, ela consegue fazer com que o samba seja absorvido pela sua comunidade. O que não quer dizer que o redor dele não cante, embora eu ache que este samba tem potencial de crescer mais na avenida. O samba é composto pelo Rodrigo Minueto, o Rodolfo Minueto, o Gui Cruz, o Portuga, o Imperial, o Reinaldo Marques, o William Tadeu e o Vitor Gabriel, que, no meu ponto de vista, tecnicamente falando, né, no frio do regulamento, fazem um samba muito bem feito. Os dois refrões eles são bastante coesos, né? Você consegue entender a proposta. A melodia ela tem momentos em que ela fica mais dócil no jeito que a gente canta, que ela fica mais agressiva no modo como a gente está cantando, que ela fica mais reflexiva, que ela fica mais esperançosa. E é exatamente o retrato do enredo, porque a letra deste samba é muito bem construída. Por exemplo, pecado é a sua hipocrisia, que em nome de Deus me silencia, se o ódio condena quem sou, o punhal do pudor sangra a poesia, a Inquisição. Veja a maldade dessa gente perseguindo o diferente desde os tempos do Cabral. Aí a gente está falando de Tupinambá na Tucuruvi. Os Tupinambás eles tinham o hábito de terem relações homoafetivas. O importante para o Tupinambá não era o gênero, mas sim manter o papel. Então, se você era homem, tivesse um relacionamento com um homem, você tinha que apenas manter as relações de poder do homem. E aí você pode fazer o que você quiser. E aqui você tem exatamente esse retrato, né? Que os portugueses abominaram isso nos tupinambás. Aí eu respeito a sua crença, mas me chama de doença, sentimento natural. Não há mal que seja eterno, que vá para o inferno a sua moral. E aqui é a Inquisição novamente, mas aqui é a Inquisição mais moderna, né? Quando ela condena a ideia, né? Não é exatamente isso, né? Mas é como se fosse uma patologia. Isso vai durar décadas, né? Séculos na nossa história, passando desde a Idade Média, moderna, até o início da Idade Contemporânea. E isso aqui a escola coloca muito bem, porque a gente sai da lógica do religioso, a gente entra na crença natural, científica que foi dada para uma espécie de patologia psiquiátrica de você ser homossexual. E aí a escola, quando ela fala do abrir minhas asas, mostrei meu valor, é exatamente o orgulho. E aqui você pode ter várias questões, tanto Stonewall quanto todo o movimento
fora do Brasil e no Brasil, a partir de 1997, com a parada do orgulho LGBT, né, ali no final dos anos 90. E aí você tem, né, a luz, a ancestralidade e a coragem, que ensina a viver minha verdade, né? E aqui tem uma passagem no enredo muito boa, que é exatamente a questão que o negro, principalmente o negro gay, a negra, gay, lésbica, trans, são os que mais sofrem nesse aspecto. Quero um colo para me acolher, e aqui é exatamente a relação da mãe, que a escola coloca muito bem no enredo. Um banho de axé para o meu caminho benzer, exatamente a relação com os terreiros e a relação, né, de você se assumir homossexual e você ser extremamente bem aceito em terreiros de candomblé. Aí resisto para existir, eu sou a arte que inspira a vida para ver essa avenida colorida e exatamente a forma de contrapor ao preconceito, que é exatamente pela arte. Aí tem vários exemplos. E aí a escola termina esse manifesto, né? Respeite o que é direito, sai da frente com o seu preconceito, na liberdade de novo amanhecer, para sempre florescer. Embora eu acho que amanhecer e florescer tem o mesmo sentido, mas aí já não vem aqui ao caso eu pontuar se está certo ou errado. Vamos dizer assim que o samba, ele na letra, ele é muito bem feito. Na melodia, também é muito bem feito. Eu acho que é um samba que, primeiramente, é para a escola, para o componente de ser lá confortável. Conseguir cantar este samba, ele vai conseguir. A letra segue muito bem o que é vamos dizer assim, o esperado. Então, nesse sentido, tá tudo ok. Não é o melhor samba do ano. Não acho que seja nem o melhor samba que a Estrela já apresentou. Mas, sem sombra de dúvidas, se a gente for comparar com o samba que ela subiu, né, na última vez, esse é um pouco melhor. Então acho que a escola está também indo para um tipo de samba que deu certo no passado. Eu acho que isso é muito acertável, sendo bem sincero. Acho que é você apostar na segurança do samba das mulheres, que este samba emula alguns aspectos, não é uma mímese, mas emula ali muitos aspectos. Então vamos ver como que ele vai surgir e como ele vai se comportar na pista. Vamos à última escola desse dia, a Vai Vai, que vai com o enredo O Xamã Devorado e a Deglutição Bacante de quem ousou sonhar desordem, do enredo que vai falar sobre a obra de Zé Celso. É um samba particular, né, que ele tem apenas dois compositores, o Nayo Denai e o Francis Gabriel. Este samba, também assim como o samba da Gaviões da Fiel e o da Tucuruvi, eles surgem de um enredo extremamente denso. E o enredo do Sidney França para Vai Vai, além de ser denso, ele é extremamente... ele pode fazer o compositor cair em várias armadilhas. Uma dessas armadilhas, por exemplo, é querer ficar falando a todo momento das obras que o Zé Celso fez, né? Rei da Vela, Galileu Galilei, Macumba Antropofágica, entre outros. Poderia ter ido para esse caminho. Os dois compositores não fizeram. Outra armadilha que o enredo fez, poderia gerar, é querer que o compositor emulasse sambas que deram muito certo no Vai-Vai, como por exemplo do maestro Carlos Martins, de você querer trazer aquele tom épico pro homenageado, que os dois compositores também não fizeram. O que os dois compositores fizeram, eu acho que isso é muito bem inteligente, é o que? Qual é o tipo de samba que a Vai-Vai comporta bem, né? Desfila bem? É este samba extremamente para frente. Então, o samba ele é todo para frente, né? Se tem um samba que ele é extremamente melodioso, é este da Vai Vai, né? Então, no meu ponto de vista, em termos de melodia, é o samba mais interessante do ano. Então, os dois compositores apostaram em que, se o enredo é denso e ele vai para muitas vertentes, então a gente vai simplificar a ideia do carnavalesco. Então, quando eles começam aqui, né, no raiô, no mais insano ritual vai-vai, neste banquete cultural profano, devora a arte, a essência de um sonhador, bacante, vem ver, um ser genial mudando no viver. Então, a escola aqui apresenta o Zé Celso e apresenta ele numa espécie de ritual bacante, né? E aqui é o cerne do enredo, eles captaram muito bem. O enredo é a vai-vai engolindo o Zé Celso, é o Zé Celso engolindo a Vai-Vai, e a todo momento eles vão trocando, né, esse ato de deglutição. Eu acho que isso é interessante, né, porque
repito, é, sem sombra de dúvidas, o enredo mais difícil de fazer samba. É esse da Vai Vai. E eles conseguiram, nessas 5 linhas, fazer isso de forma genial. E aí, eles não caem no erro de falar das obras dos Excelsos. Eles fazem o quê? Um compilado dos momentos importantes, que é o quê? O Teatro Oficina, o tropicalismo e exatamente esse embate com a ditadura. Aí você tem exatamente a construção do Teatro Oficina, o Pois é, né? Revolução da Oficina, o Zé, sua desordem teatral, é Zé, inspiração da Bela Vista, Zé, referência a Xamã e Carnaval. Como os jurados vão ver esses 4 Zés em sequência, fica aí exatamente a questão, tá? Porque se o jurado, de novo, repito, estiver virado no giraia, como eu disse lá na Mocidade Alegre, pode vir aqui encasquetar com esse monte de Zé aqui em sequência. Mas aí não sei como que vai ser o astral, né, do jurado. E a escola vai falar, né, da ousadia, da liberdade, tropicalista na vadiagem, no caos e pressão entre si na coragem, a luz nua e crua da sua verdade. Aqui exatamente a, a proximidade com o tropicalismo a partir do Roda Viva, quando ele faz em direção, mas também do Rei da Vela, quando ele vai interpretar no teatro, e também do Terra em Transe, né, que é exatamente o ponto de virada do teatro oficina, enquanto estética e também de montagem. E aí você vai ter exatamente um enfrentamento com a censura, com Galileu Galilei, com o próprio Rei da Vela, e entre outros, que são obras que vão acontecer nesse momento em que ele vai ser exilado, ele vai para Portugal, ele vai para Moçambique, ele vai para a França, e aí ele retorna. E neste retornar, ele não consegue mais ser engolido por Baco, né, que é o que a escola diz. Ele é tão exusíaco, né, que é exatamente, né, tem fogo ardente de quem é virado no Exu. É uma pessoa tão apimentada nas ideias e no pensamento que nem Baco, que no começo lá, de certa forma, quer deglutir, né, convida os Excelsos também a essa deglutição, ele vai encuspir os Excelsos, e os Excelsos, de certa forma, cospe também Exu, cospe de certa forma que ele já tinha comido, e aí a escola convida os Excelsos para ele dirigir essa folia popular que é o Quilombo Saracura. Zé Celso é associado a Exu porque as obras dele, além de ter, né, você tem essa proximidade grega com um africano, com de certa forma um brasileiro, você também tem essa proximidade com a fluidez, né? Além de ser fluido, a comunicação dos Zé Celso com o popular é muito forte. E por isso que o Teatro Oficina era bastante popular no Bexiga, na Bela Vista, perto da Vai Vai. Ele era da Vai Vai. Então tudo aqui deu certo, né? Então, resumindo, o enredo que poderia ser uma armadilha deu certo, porque a melodia desse samba é genial e a gente tem que aqui parabenizar o Luiz Felipe, que pelo menos no que já ouvi ao vivo e também o que já tenho ouvido dele cantando este samba, ele tá no auge, não no auge, né, porque ele vai ter vários auges, eu acho, né? Mas no momento ele tá no auge da interpretação de samba enredo, porque o que ele canta nesse samba, que é extremamente difícil, porque a melodia dele é toda articulada, né? Você tem várias extensões de palavras, né? Raiou, profano, devorarte, no viver, prazer, saborear, até, o Exu, o Volta Zé e o Batucada. Todas essas frases que eu disse, você tem várias extensões da palavra. E se não tiver encaixado com carro de som, bateria, e a escola vira uma bagunça, né? Então, parabenizar Vai Vai, parabenizar todo mundo que fez, todo mundo não, a dupla que fez o samba, e na aposta da escola, né? Porque a escola poderia postar num samba extremamente confortável, mas ela optou por um samba que, dos 14 que estão no grupo especial, não é linear o enredo. Então ele não está contando de forma linear a proposta do enredo. Ele está contando de forma subjetiva quem é Zé Celso e o que é este enredo. O xamã devorado e a deglutição bacante de quem ousou sonhar desordem. O xamã devorado é o próprio Zé Celso. E a deglutição bacante de quem ousou sonhar desordem é o próprio Zé Celso também. Então isso é incrível e fica aí exatamente os votos de como isso vai acontecer na Avenida. Vamos então aos destaques da segunda noite, portanto. A gente vai aqui destacar algumas escolas no ao vivo
Gaviões, Tucuruvi, Vai-Vai são as que performam de forma mais intensa, né, nas suas particularidades. São os 3 sambas que ao vivo, nesse segundo dia, performam muito bem. Vamos ver se ao longo dos ensaios técnicos que já estão acontecendo e no dia de Círio isso vai se concretizar. Na melodia, destaco aqui a Mocidade Alegre, a Gaviões da Fiel. Não, exatamente. A Mocidade Alegre, a Gaviões da Fiel. Não, a Gaviões da Fiel, a Tucuruvi e a Vai Vai, né? Que são também, né? É igual, né? Tô pensando aqui que eu fiz errado. Não, mas é igual, né? Acho que são os 3 sambas que em termos de melodia performam melhor, sem sombra de dúvidas. Aí sim, em termos de letra, Vai Vai, Mocidade, Tucuruvi e Estrela do Terceiro Milênio, acho que são as 3 escolas que em termos de letra conseguem explicar muito bem o enredo de forma extremamente clara. E na riqueza poética, acho que é Tucuruvi, Gaviões e Vai Vai. E as 4 escolas que eu destaco aqui nesse segundo dia, Mocidade, Gaviões, Tucuruvi e Vai Vai. No geral, juntando aí todo o grupo, vamos aí a um destaque, né? No ao vivo, Camisa, Gaviões, Tucuruvi, Vai Vai. São os 4 sambas que ao vivo tem um quê diferente de magia. Melodia, né? Camisa, Mocidade, Tucuruvi e Vai Vai. Acho que são, em termos de melodia, são os mais interessantes. Em letra, Colorado, Camisa, Mocidade e Tucuruvi. Acho que são, se a gente olhar a letra destes sambas, são sambas extremamente interessantes. Você consegue entender muito bem o enredo de forma extremamente criativa. E a riqueza, né? Camisa, Gaviões, Tucuruvi e Vai Vai, que são talvez, do meu ponto de vista, os 4 melhores sambas do Carnaval de São Paulo neste ano. E eu coloco aí também a Mocidade Alegre e a Colorado do Brás. São 2 sambas que talvez não sejam tão assim badalados, principalmente da Colorado, mas eu acho que é um samba que na avenida tem tudo para dar certo. Já está dando certo, pelo meu ponto de vista. Mas acho que na avenida vai dar mais certo ainda. Então é isso, né? Os destaques gerais em ordem. Não tem ordem aqui de preferência, não, tá? Eu coloquei aqui no aleatório. Mocidade Alegre, Gaviões, Tucuruvi, Vai Vai, Colorado e Camisa. No meu ponto de vista, são 6 melhores sambas deste ano. Pode colocar outros aqui, com certeza. Você pode colocar aqui da Barrocas, pode colocar aqui da Roda de Ouro. Mas eu acho que olhando o frio do regulamento, e eu acho que o que pode acontecer na avenida, eu acho que esses 6 sambas aqui são os que podem gerar algo interessante aí na pista. Estou falando que essas 6 aqui vão ganhar não, tá? Estou falando que o samba é um pouco interessante. Então é isso. Essa foi a nossa análise de sambas do grupo especial, do grupo de acesso. Se alguém ficou extremamente ofendido, se alguém não gostou, algo do tipo, a gente pede desculpas, né? Acho que aqui em nenhum momento a gente ofendeu ninguém. Acho que aqui a gente olhou aqui, né, todo o que a gente olha aqui a partir do regulamento que a própria instituição, a Liga São Paulo, cria, e também nos últimos julgamentos de samba enredo que a gente teve aqui em São Paulo. Então, a nossa preocupação era falar o que o samba canta. E eu acho que nessa segunda noite, acho que todos os sambas conseguem cantar muito bem os enredos. E nesse dia a gente tem enredos extremamente difíceis. Então, acho que cada um dos componentes tem que ser parabenizado, assim como as escolas aí, os carnavalescos, né, que criaram todas as produções. É isso, gente. Então, amanhã a gente tem a postagem do enredo, a primeira postagem de enredo do grupo de acesso, que é o enredo sobre da São Lucas, o Ijexá. E no próximo episódio do Sampa Samba, a gente vai ter aí o primeiro enredo, o primeiro episódio de enredos sobre Santos, que a gente traz de novo o Claudinho, que teve com a gente no episódio de sambas. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam, nunca deixem de sambar e tchau.